capítulo de número 2, versículo 23, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus e o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém? Podeis se assentar. Glória a Deus. Queria pedir o diácono Tassi, se não for pedir muito, para soltar o fundo musical para mim, já está de jeito. Por favor. Eu estava meditando nessa palavra há alguns dias, e hoje, no momento antes de eu sair de casa, eu me assentei em volta da mesa e dei mais uma olhada nessa palavra e apresentei ao Senhor, falei com o Senhor, se fosse me dar a oportunidade aqui nesta noite de ministrar a palavra dele, que ele pudesse me usar. Eu confesso aos irmãos que eu não sabia que iria ministrar. Eu, Jackson, não sabia, mas o Senhor, ele já sabia. Ele já tinha marcado este encontro comigo e com você aqui nesta noite. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7, o Senhor chamando a Abraão, um homem a qual a Bíblia chama de pai da fé, o nosso pai na fé. Nós vamos ver este homem sendo chamado por Deus, e o Senhor fazendo algumas promessas a Abraão. A Bíblia vai falar que o Senhor chama Abraão e fala para Abraão para ele sair da sua terra, de perto da sua parentela, para um lugar que ele te mostraria. E a Bíblia vai falar que o Senhor promete a ele multiplicar a sua geração. O Senhor promete para ele uma terra para que o seu povo pudesse viver. E este homem, por fé, ele sai e ele vai e faz a vontade do Senhor. Nós vamos ver mais na frente o Senhor já levantando outro homem, e Isaque, o filho de Abraão. E a Bíblia vai falar que ele também serviu ao Senhor. E o Senhor passou a promessa de Abraão para Isaque. E a promessa que o Senhor fez a Abraão passou para Jacó. E agora nós vamos chegar nessa parte onde Jacó é o pai de José, o homem que a Bíblia vai falar que era conhecido como José do Egito, um homem que a Bíblia vai nos informar que interpretou o sonho de Faraó. E por que eu estou falando destes homens? Porque nós lemos aqui neste capítulo de número 2, versículo 23, 24 e 25, que o Senhor se lembrou da promessa que fez a Abraão, Isaque e a Jacó. E por que o Senhor se lembrou dessa promessa? Por causa daquele povo que clamou ao Senhor. Eu estava observando essa palavra, estava vendo que eles foram parar no Egito por conta de algo que o Senhor fez na vida de José. O Senhor deu um sonho a José, e ali o sonho de José incomodou os seus irmãos, e José foi vendido, traído por seus irmãos, e foi parar na terra do Egito. Nós conhecemos a história e sabemos que José ele passou por muitas lutas, muitas provas, mas em todo tempo ele foi fiel com o Senhor, em todo tempo ele serviu ao Senhor. E a Bíblia vai falar que o Senhor prosperava tudo aquilo que José fazia. E nós vamos ver que José ele vai passar por uma situação onde o Senhor vai conduzir ele para ficar frente a frente a Faraó. E ali ele vai interpretar o sonho que Faraó teve. E esse sonho que ele interpreta para Faraó, a Bíblia vai falar que ele traz para José do Egito, José e para a sua família, muitos frutos. Eles podem desfrutar de muitas coisas. E a Bíblia fala que após ele interpretar este sonho e acontecer tudo o que José falou, tendo os 7 anos de bonança e os 7 anos de fome, os 7 anos de seca, a Bíblia vai falar que José ele vai ter a oportunidade de receber a sua família junto dele ali na terra do Egito. Ou seja, o Senhor permitiu que eles chegassem na terra do Egito, e eles vão começar a desfrutar
de algo que a intimidade de José com Deus gerou para eles. E eles vão desfrutar disso, e a Bíblia vai falar que eles vão receber uma terra, um espaço onde eles vão poder ficar isentos de impostos, onde eles vão poder desfrutar, comendo do bom e do melhor, porque José era alguém de estima de Faraó. E a Bíblia vai falar no capítulo número 1 de Êxodo, que José e a sua geração, ela vai morrer, vai acabar aquela geração, e vai nascer uma nova geração. E essa geração nascendo, a Bíblia fala que eles começam a se multiplicar, eles começam a frutificar, e eles são fortalecidos. A Bíblia vai nos informar que esse crescimento, esse fortalecimento, essa multiplicação que eles estão tendo, vai incomodar a Faraó. A Bíblia diz que o Faraó que conhecia a José, ele vai morrer, e vai se levantar um novo Faraó, um novo rei sobre o Egito. E esse novo rei não vai conhecer, ele não conhece o Deus de José e nem a José. E a Bíblia diz que este crescimento vai incomodar este homem. Este crescimento vai gerar nele algo que não era bom. E a Bíblia vai falar que ele olha para aquele povo e vê o tamanho daquele povo, que cada dia mais crescia, frutificava e era fortalecido. E vai gerar nele um medo deles um dia alguém vir contra eles, os seus inimigos vir contra eles, contra ali o povo do Egito, e eles se juntarem com seus inimigos e forem embora. E a Bíblia vai falar que eles a Faraó começa a apertar o povo. Faraó começa a colocar uma carga pesadíssima sobre o povo do Senhor, sobre o povo de Israel. Eu acho interessante a palavra do Senhor, que o Senhor é tão fiel, que o mesmo Deus que levou eles para ali, o Senhor permitia com que eles cresciam de acordo àquela opressão, de acordo ao que eles estavam passando. Só que eles não tinham intimidade com o Senhor para clamar ao Senhor e o Senhor livrar eles da mão de Faraó. Então eles vão passar por muitos e muitos problemas, eles vão passar por muitos e muitos tempos de servidão a Faraó, eles vão construir impérios para Faraó, porque eles não tinham intimidade. E eu acho interessante que enquanto eles não têm intimidade, eles estão servindo, eles estão fazendo tudo para Faraó. E eu tinha uma lição nessa mensagem aqui para a minha vida, porque enquanto eu não tenho intimidade com o Senhor, eu estou à mercê daqueles que estão à minha volta. Enquanto eu não tenho intimidade com aquele que é todo poderoso para me livrar da mão de qualquer um, enquanto eu não tenho intimidade com o Senhor para me abençoar, seja onde eu estiver, eu vou sofrer na mão de muitas pessoas. O povo do Senhor estava dessa forma, eles não tinham intimidade com o Senhor. Notem que enquanto a geração de José estava viva, eles estavam desfrutando do bom e do melhor, mas após a geração que conhecia a Deus morrer, eles começam a padecer. Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite: busque conhecer ao Senhor. Eu quero dizer algo para você que está nesta noite aqui: não pegue carona na intimidade que as pessoas têm no Senhor, tenha a sua própria intimidade com Deus. Porque nós vamos ver que quando nós estamos pegando carona, vai chegar um momento que o Senhor vai deixar essa pessoa se ausentar das nossas vidas, para que nós possamos criar a nossa própria intimidade com Deus. O Senhor, Ele se alegra, Ele gosta de ter intimidade com o homem. Olha lá no jardim do Éden, quando o Senhor faz o jardim, Ele cria todas as coisas, coloca Adão e coloca Eva. Ele se relacionava com Adão e Eva, ele descia todos os dias e conversava com Adão, conversava com Eva, ele visitava o jardim. Ele gosta dessa intimidade. Nós temos perdido essa intimidade com o Senhor. Sabe por que essa igreja está vazia no dia de hoje? Porque não tem intimidade com Deus, eles têm intimidade com o pastor. E nós não estamos aqui para ter intimidade somente com o nosso pastor, mas a nossa prioridade aqui é o Senhor. Não é o nosso pastor que vai nos salvar, quem vai nos salvar é Deus, é Jesus. Não foi o nosso pastor que morreu na cruz do Calvário, foi Jesus. Não estou aqui desfazendo do nosso pastor, mas eu quero abrir aqui os meus olhos e os seus olhos para o Senhor que nos salvou. Porque o nosso pastor, assim como eu, ele vai um dia, ele vai morrer. O nosso pastor, assim como eu, um dia ele vai falhar comigo e ele vai falhar com você. Mas o nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele não nos desampara.
O Senhor, Ele é fiel para conosco. E a Bíblia diz que quanto mais eles apertavam e oprimiam o povo, mais o povo crescia. Eu acho interessante que o povo de Deus, mesmo quando ele não tem intimidade, o Senhor vai permitindo que ele cresça. O Senhor vai permitindo que ele se destaque, para que ele veja que não é ele que faz nada. Quem faz tudo é Deus. Quem dá o crescimento é o Senhor. E vai chegar um momento que a Bíblia vai nos informar que este homem, este faraó, ele vai começar a dar ordens às parteiras daquela época, para que todo homem que nascesse fosse morto, e todas as mulheres fossem conservadas com vida. Ou seja, ele estava tentando enfraquecer a nação de Israel que estava ali. Mas eu acho interessante que as parteiras, mesmo não conhecendo a Deus, elas temeram ao Deus dos hebreus. Elas temeram e não tiveram coragem de matar aquelas crianças que estavam nascendo. E a Bíblia diz que o Senhor fez bem àquelas mulheres. Eu quero dizer para você, o Senhor vai usar pessoas, não só da igreja, não só servos do Senhor, para te abençoar. Ele vai usar pessoas que nem conhecem, nem servem Ele ainda, para te abençoar quando você estiver passando por situações difíceis. Eu acho interessante que o Senhor, Ele é fiel para conosco. Nós somos infiéis com Ele, nós falhamos com Ele, mas Ele permanece fiel para com o seu povo. E Ele vai dar mais uma ordem. Ele vai ver que não deu certo, Ele vai dar mais uma ordem para aquele povo do Egito, que todas as crianças, homens que nascessem, era para lançar no rio. E o Senhor logo enxerga uma oportunidade para começar o plano de salvação daquela nação que estava cativa. E a Bíblia vai falar que ele vai usar a própria ordem de Faraó para trazer a Moisés, à casa de Faraó. A Bíblia vai falar que uma mulher das hebreias se junta com um homem, e elas têm um filho, e ele era muito formoso. E elas temendo, elas criam ali uma situação, pegam uma arca e colocam ele no rio, onde a filha de Faraó com as suas servas estavam banhando, e eles soltam aquela arca e ficam olhando de longe. E a Bíblia diz que a filha de Faraó, juntamente com as suas servas, elas veem aquela criança, e ela pede para que uma das suas servas vá e pegue. E quando ela olha para aquela criança, ela já vê que era um hebreu. Eu quero dizer algo para você, independente de onde você esteja, o Senhor, Ele vai te colocar em evidência para que eles vejam que você é um servo dele. Você pode tentar se esconder, você pode tentar se ocultar no meio de pessoas, mas o Senhor sempre vai dar sinais que você é um servo dele. Moisés, ele não sabia falar. Moisés era um bebezinho de 3 meses. E a Bíblia vai falar que ele foi conhecido como um dos hebreus. Eu quero dizer para você que a marca que o Senhor colocou em você, eu quero dizer para você que o dia que você levantou a sua mão, você foi marcado pelo Senhor. O dia que você levantou a sua mão e fez uma aliança com o Senhor falou: esse e essa são meus escolhidos, ninguém toca. Onde eles passarem, eles terão que reconhecer que eu sou Deus sobre a vida deles. E assim, a filha de Faraó manda chamar a mãe daquele garoto. E chamando a mãe, ela fala que era para ela amamentar e cuidar daquela criança, que ela pagaria o salário dela. E a criança começa a crescer e é criada por a filha de Faraó. E eu acho interessante a palavra do Senhor, que o Senhor cria situações para que Moisés se afaste do palácio de Faraó. Ele começa a se afastar e ali ele vai parar na casa ali que é do seu sogro. E a Bíblia diz que o povo permanece cativo. E aí quando esse Faraó morre, a Bíblia vai falar que o povo suspira e clama a Deus. Onde nós lemos, a Bíblia vai falar que o povo clamou ao Senhor. Ou seja, eles começaram a ter uma intimidade com Deus. Eu quero dizer algo para você que está aqui nesta noite. Se você está sendo apertado e você sabe o porquê, não se desvie da presença do Senhor.
Se você está sendo oprimido e você sabe o porquê, não desanime na caminhada, porque o Senhor está simplesmente querendo gerar em você intimidade, para que quando você clamar a Ele possa te ouvir e atender o seu clamor. A Bíblia vai falar que eles clamaram a Deus, e o Senhor se lembrou da aliança que Ele tinha feito com Abraão, Isaque e com Jacó. As promessas do Senhor, elas não estão mortas sobre a sua vida, sobre a sua família. Simplesmente somos nós que deixamos de ter intimidade com o Senhor. E sem intimidade não há cumprimento de promessa na minha e na sua vida. Nós precisamos ter intimidade com o dono da promessa, para que o dono da promessa possa concretizar aquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Eu não sei como você está na presença do Senhor nesta noite, mas o Senhor está falando: se está apertando, se está difícil, é porque eu quero que você ore mais. Se está apertando, se está difícil, eu quero que você fale mais comigo. O Senhor, Ele sabe de tudo que Ele faz. O Senhor não é como eu, que às vezes fala algumas coisas que não tem sentido. Não, tudo que o Senhor faz e fala, Ele tem um propósito. Pode ter certeza, se o Senhor permitiu, é porque Ele quer te dar crescimento. O povo saiu ali do Egito. Quando o povo sai do Egito, eles saem crescidos, eles saem com intimidade com Deus. E o Senhor quer que você tenha intimidade com Ele. O Senhor quer que você comece a ter uma vida verdadeiramente com o Senhor. Talvez nós não vemos milagres na nossa casa, talvez nós não vemos milagres em meio à nossa família, porque falta intimidade. O Senhor está falando: busque mais, se entregue mais. Não basta somente eu chegar aqui, pegar o microfone e pregar para você. Busque mais, adore mais. E vocês olharem para a minha vida, e a minha vida não ser aquilo que eu estou falando. Antes de eu pregar algo aqui, eu preciso primeiro começar a viver aquilo que eu estou pregando. Eu estava com o meu carro quebrado, pela honra e glória do Senhor está aí na frente, consertado para a honra e glória de Deus. Eu andei a pé, eu andei de carona, eu só não andei de ônibus porque o ônibus lá para cá não bateu no horário do culto, senão eu tinha vindo nos ônibus. E o Senhor, eu testemunhava lá na igreja, eu falava: irmãos, meu carro está quebrado. E o Senhor falava: vai, porque não tem cuidado com o carro. Eu falei assim: mas coloca o seu carro na estrada das neves, vai para lá, volta igual estava indo e voltando, coloca o seu carro nessa estrada do engano, fica fazendo essas correrias, enfrenta lama, enfrenta bala, você vai ver se quebra ou se não quebra. Falei: quebra, irmãos, mas eu sei que para quem eu fiz, Ele é fiel para me dar as condições para me consertar. E eu falei com o Senhor: Senhor, meu carro está quebrado, eu preciso dele para fazer a obra, mas enquanto o Senhor não conserta, Ele me dá condições de atender os trabalhos, de fazer os cultos. E o Senhor nunca me desamparou. Enquanto eu estava sofrendo, eu estava recebendo intimidade com o Senhor. Esses dias eu estava precisando de um sapato, meu sapato não estava mais prestando. Eu fui em São Paulo, ganhei um sapato. Isso aqui tudo está dentro da palavra, meus irmãos. Estou testemunhando para a glória do Senhor. Quando eu fui em São Paulo, eu fui emprestado um sapato, emprestado do pastor. Quando eu cheguei lá, o pastor, meu pai falou: só tem sapato? Eu falei: aí tem emprestado, aí do pastor. Ele falou assim: eu vou te dar um sapato. Ele me deu um sapato, os irmãos já devem ter visto um bico fininho assim, lá parecia uma picareta. Mas o Senhor me deu. E eu só tinha ele, estava acabando. Eu falei: Carol, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso de um sapato. Ela falou assim: eu também não sei. Eu falei assim: agora. Aí eu falei: meu Deus, eu preciso de um sapato. Fui cortar o cabelo. Eu ia cortar o cabelo, cheguei lá no cabeleireiro que eu corto sempre, estava cheio de gente. Falei: vou no outro. Cheguei lá, o cara que eu nunca achei parado, estava sentado na calçada. Falei: glória a Deus por isso. Falei: eu queria cortar o cabelo, tem como? Tem, agora. Levantou, foi lá, eu sentei na cadeira. Aí os caras começaram a zoar ele lá. Ô, fulano, você tinha um sapato quando você era pastor? Ele está afastado da igreja. Cadê esse sapato? Nem eu buscar lenha. Eu falei assim, eu só ouvindo, né? Ele pegou e falou assim: eu vou te dar ele, você vai usar. Ele falou assim: não, estou brincando, o sapato é feio demais. Quando ele terminou de falar, eu falei assim: você tem um sapato aí mesmo, fulano? Ele falou: tem. Eu tenho vários lá. Eles me pediram para bazar de doação lá. Eu não dei não, porque eu acho que o bazar beneficente beneficia quem eu vou dar, não é para mim pegar e vender alguma coisa para mim.
Eu falei, ah tá, eu falei, só tem esse aqui, rapaz. Fui sincero, eu falei, só tem esse aqui, eu estava com um sapato no pé. Eu falei, só tem esse sapato aqui, e agora? Você podia me dar ele. Ele falou assim, rapaz, esse sapato está até aqui, eu vou lhe pegar para você. E foi lá e pegou uma flanelinha e começou a limpar o sapato. Pra você ver como é que ele brilha, ó. Brilha demais, né? Ele trouxe lá e falou assim, meu irmão, é seu. Eu cheguei aqui, eu estava ficando aqui mais a Carol, eu cheguei aqui, meu coração estava ardendo de alegria. Eu cheguei e falei, Carol, acabei de receber uma bênção. Fui ele cortar meu cabelo, acabei de receber uma bênção. Olha, que sapato lindo que o Senhor me deu. Para muitas pessoas isso aqui não tem significado nenhum. Mas para mim, isso aqui tem um grande significado. Deus usou uma pessoa ímpia, alguém que não está servindo a Ele, para me abençoar. Simplesmente porque eu busquei intimidade com Ele. Porque eu disse, Senhor, eu preciso, e o Senhor sabe que eu preciso para fazer a sua obra. E Ele mandou. Quando você e eu temos intimidade com Deus, é assim que Ele faz. Ele não deixa faltar as vestes, Ele não deixa faltar os calçados, Ele não deixa faltar o alimento dentro da sua casa. As contas que estão faltando para pagar, o Senhor fala, eu também vou entrar com providência, e eu vou te abençoar. Quando nós temos intimidades com Deus, pode ter certeza, o Senhor, Ele não nos desampara. O Senhor só ouviu o clamor daquele povo porque eles buscaram a Ele. Se eles permanecem de boca calada, aquela geração tinha morrido tudo lá. Eles não tinham sido libertos do Egito, mas quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu o clamor deles. O segredo ainda é clamar, é buscar ao Senhor. Eu não sei como você está, se você está tentando resolver as coisas com a força do seu braço. O Senhor está falando, ei, eu ainda estou aqui. E se você clamar a mim com o seu coração atrito, com o seu coração aqui quebrantado diante de mim, eu te responderei. E eu te mostrarei que eu ainda sou Deus sobre a sua vida. É assim que o Senhor faz. É simplesmente a intimidade que nós temos com Ele. Quando nós temos intimidade com Deus, nada nos abala, nada consegue nos afligir. Quando tudo está dando errado, o Senhor fala assim, peraí, você está pedindo tanto, né? Eu vou te dar mais. Eu estava falando no meu carro, cheguei lá, tentei levar esse carro para dar o botão de tudo quanto é forma, não consegui. E aí, eu falei com o Marcos, eu vou levar esse carro lá para Teipé, eu vou levar esse carro para o Flotão Marrão, o cara está me enrolando para levar esse carro. Ele falou, leva lá, rapaz. Eu peguei um número do carro, chegou lá. Os caras já tinham modelado meu carro de tudo quanto é forma. Cobraram uma nota aqui. O cara só chegou lá, meteu a mão debaixo do motor, assim, arrancou o sensor e falou, seu problema do carro é esse aqui. Eu falei assim, glória a Deus, será que é só isso mesmo? Ele falou, pode ir lá e comprar que eu troco para você. Procuramos, não achamos. Achei aqui, caralho. Ele falou, você pode chegar lá, você me troca. Você vai ver se vai resolver. E aí tinha mais uma suspensão, algumas coisas estavam quebradas no carro, arrumei tudo. E o Senhor ainda me deu de brinde ainda uma moto. O Senhor, Ele é fiel, tão fiel conosco, que às vezes a gente pede Ele Ele vai dar, a gente pede Ele vai dar 2. Só para mostrar para a gente que Ele é fiel com a gente. Apareceu uma moto lá e eu tinha pedido a Deus também, que eu estava lá, Senhor, preciso descansar meu carro e fazer a obra do Senhor, nessas estradas, esse buraqueiro, tem lugar lá no engano mesmo, na barreira, no lugar que eu fui lá, é só o carreiro, só passa de moto. Eu fui lá o João na moto dele, a gente passou dentro do lugar, até que pegou o motor da moto, pegou no chão, tinha um buracão. Eu falei, eu preciso de uma moto, Jesus. Eu falei, não sei como o Senhor vai fazer, mas eu preciso. Faz um milagre. E aí minha irmã falou assim, já, tem uma mulher vendendo uma bis. Falei, é? Falou, é. Eu falei assim, quanto que é a bis? Ela falou, 3.000. Falei, 3.000? Ela falou, é. Falei, me dá o número dela, eu vou comprar essa bis. Ela falou, você tem dinheiro? Eu falei, não tem dinheiro não, eu tenho fé. Falei com ela. Ela veio e falou assim, você é doido, você vai comprar essa bis? Eu falei, vou apresentar tudo o que está no meu coração. Se ela aceitar, é de Deus. Se não aceitar, já sei que não é minha. E eu apresentei a ela. Falei, ó, eu fiquei sabendo que você está vendendo uma moto e as condições que eu tenho de pagar assim, assado. Você pode? Ela falou, vou pensar. Falei, vamos ver. Se for a vontade de Deus, daqui a pouco ela mandou mensagem. Fechou o negócio, amanhã você pode buscar a moto. E aí eu falei com o Senhor, falei, Deus, o Senhor é tão fiel. Aí eu fui lá pegar a moto, peguei a moto. Quando eu fui ver a moto, ela falou que a moto estava precisando arrumar o motor. Quando eu fui ver, a moto estava fumando. Falei, meu Deus, será que eu peguei uma bomba? Aí eu puxei a tabela da moto, dá 7.000 a moto. Falei assim, não está ruim ainda. 3.000 eu arrumar ela, tem 1.300 de documento. Eu levei, senti no coração, falei, vou mandar uma mensagem para o meu tio. Mandei uma mensagem, falou assim, pode mandar arrumar a moto que eu vou pagar o motor. Eu falei, pode colocar lá. Tem um menino que mexe,
é de minha confiança, pode colocar que eu vou arrumar, eu vou pagar para você. Aleluia. Como não crer num Deus desse, irmãos? Eu estava sem dinheiro para consertar meu carro. Uma coisa simples, eu estava sem dinheiro para consertar. Deus levantou o pastor Emanuel que veio aqui, Deus tocou no coração dele, ele abençoou a minha vida. E mandou dinheiro, eu consertei o carro e Deus me deu condições de comprar a moto. Como não confiar, como não servir um Deus desse? Se for para acabar, eu acabo 1, 2, 3 carros, moto, acabo tudo na presença do Senhor, porque eu sei que vale mais uma alma para o Senhor do que esse carro, moto para mim aí. Eu vou acabar tudo isso aí, meus irmãos, porque isso tudo vai ficar. Isso tudo vai ficar. Eu quero servir ao meu Deus. A gente pega as coisas que o Senhor nos dá e às vezes nos apegamos, abraçamos com a vida. E o Senhor está falando, eu estou te abençoando, eu estou te dando para você usar, para fazer a minha obra, para fazer a minha vontade. E a gente se apega e se agarra e muitas das vezes vamos perder a nossa salvação por causa das bênçãos do Senhor que nós temos adquirido para nós e temos valorizado mais do que o Senhor. E o Senhor está falando, está vendo tudo isso aí que você tem? Talvez você pode olhar para você e falar assim, eu não tenho nada, mas você ainda tem saúde, você tem vida, o Senhor está falando, está vendo tudo isso aí que você tem? Eu te dei para você me servir, eu te dei para você fazer a minha vontade, é para você chegar aonde ninguém quer chegar. O Senhor tem te abençoado, é para você abençoar outras pessoas, irmãos. É isso que o Senhor quer. Então, quando nós temos intimidade com Deus, acontece isso na nossa vida. Há um ditado que eu gosto muito, que milagre não se explica, mas se vive. E eu estou vivendo os milagres do Senhor. E vou continuar vivendo até o fim da minha vida, porque eu não largo este Deus, eu não abro mão deste Deus, porque este Deus que me formou, este Deus que me escolheu, me tirou lá do mundo e me colocou aqui, ele me colocou aqui com um propósito. Ele me colocou aqui para trazer mais e mais pessoas para estar presente na casa dele, adorando e conhecendo a Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pedir os irmãos para ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Então busque intimidade com o Senhor. Busque estar em contato com Deus. Não perca o contato com o Senhor. O Senhor está a todo momento olhando para nós, atento, para ver se nós vamos falar com Ele. Os ouvidos dele estão atentos para ouvir o nosso clamor, as suas mãos estendidas para nos abençoar. Então busque intimidade com o Senhor. Está difícil? Está, mas pode ter certeza, quando você estiver com o Senhor, as coisas podem até ficar difíceis, mas você sabe que lá no final o Senhor tem algo reservado para você. Glória a Deus. Eu gostaria de orar neste momento, orar a Deus e pedir a Ele para ter misericórdia da igreja dele nesses últimos dias. Pedir a Ele para que nós venhamos ter mais fé, mais firmeza na presença dele. Pedir a Ele que nada venha nos abalar. Pedir a Ele que a intimidade ela venha aumentar cada dia mais com Ele. Pai, aqui está a tua igreja, meu Deus, que ouviu a tua palavra. O Senhor falou conosco através da tua palavra e destes testemunhos que eu tenho aqui. E eu sei, meu Pai, que o Senhor permitiu que eu vivesse para que eu contasse no dia de hoje. Eu sei, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, também levantará pessoas aqui para ter mais intimidade com o Senhor. Oh, meu Pai, aviva a tua igreja, desperta o teu povo, porque, meu Deus, nós precisamos nos apegar com o Senhor. Nós precisamos desapegar com este mundo que ficará aqui e precisamos nos apegar com a tua palavra, com o Senhor, meu Pai, que é fiel, que não passa. Oh, aleluia, Jesus. Tome em tuas mãos a vida de cada irmão e cada irmã que aqui está. Que o Senhor possa gerar cada dia mais intimidade na vida deles, para que eles possam testemunhar os milagres do Senhor. Meu Deus, eu oro, meu Pai, pedindo o Senhor, desperta aqueles também, meu Pai, que tem dormido, aqueles, meu Pai, que tem negligenciado a tua palavra, a tua presença, esses cultos. Meu Deus, que o Senhor possa sacudir este povo, possa sacudir a cada um de nós. Eu também preciso ser sacudido, eu preciso também ter mais intimidade com o Senhor, meu Pai. Meu Deus, e que nós possamos clamar mais, buscar mais ao Senhor, que nós possamos confiar mais em Ti, Jesus, e possamos contar mais milagres que o Senhor tem feito. Meu Deus, eu oro, meu Pai, meu Deus, e sou grato a Ti pela Tua palavra que o Senhor falou conosco.
E peço ao Senhor, continua a falar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.